Finalmente essa série que foi lançada semana passada a gente vai estar comentando aqui pra vocês. Está começando o primeiro episódio no canal que semanalmente apresenta e comenta o episódio piloto das séries. Esse canal é pra você que curte filmes, séries e tudo que o mundo audiovisual pode oferecer. Eu sou o Leandro Coelho. Eu sou Aaron Teixeira e o seriado da semana é Narcos. Narcos é uma série de drama e crime que estreou pela Netflix em 28 de agosto de 2015, ou seja, semana passada. A série é baseada na vida do traficante de drogas Pablo Emílio Escobar, ou Pablo Escobar. Foi apresentada em abril de 2014 e tem como diretor José Padilha, aquele que também fez Tropa de Elite. Pra quem não sabe, Pablo Escobar foi um dos traficantes mais bem influentes, se tornando um dos homens mais ricos do mundo entre 1980 e 1990. Vale lembrar aqui que o seriado não foca somente na vida de Pablo, ele foca em algo muito maior que é o quê? Que é o quê? A origem do narcotráfico. A série já se inicia com um aviso dizendo que os fatos são reais, mas que tem alguns elementos e personagens que são fictícios. A narrativa começa com um narrador conversando com nós, os telespectadores, e diz que o governo americano hoje em dia sabe tudo que você faz, tanto usando celular, usando tablet, usando computador, ou seja, sabe tudo que você está fazendo. Mas na Colômbia, lá em 1989, não era exatamente assim. Nowadays, the U.S. government can listen to anything you say. They know where you are. They know who you're talking to. And trust me, they know who you're fucking. You turn on a cell phone or a computer, and you're doomed. But in Colombia in 1989, it wasn't that easy. Pois não se tinha internet, e só quem tinha celular eram os ricos, e no caso, os traficantes também. Vale lembrar que naquele tempo era sim possível se interceptar o sinal, mas era preciso uma pancada de recursos para poder fazer isso. Hoje em dia a gente consegue facilmente, naquele tempo era quase impossível. Pois não existiam GPS e outras coisas que nós conhecemos hoje, como Google Maps e afins. Tudo o serviço do Google, se você não sabe, você está sendo monitorado aí. First off, there was no internet, no cells. The best they had were satellite phones. In order to capture a satellite phone, you had to fly directly over it. A narração dá uma leve parada para vermos a primeira fala fora do narrador do seriado. Observem. Entonces, ¿qué, lagarto? ¿Cómo se derrumbe esta noche o qué? Em seguida, os agentes interceptam uma chamada celular de um cara chamado Pojo, que estava marcando o local para se encontrar. En la dispensaria. Tengo una mesita lista. Eis que os agentes discutem e decidem dar o caso para o DEA, que é o Departamento Antidrogas americano. So who do we give this to? DEA? Yeah, let's give it to Javier Peña. Peña's an asshole. I'm gonna give it to the other guy. Sure. E é aí que Steve Murphy entra em cena. Ele discute sobre as políticas necessárias para poder assumir o caso, e nesse conflito interno ele acaba entrando em um diálogo com a gente. Hello. Poison will be parking at La Dispensaria. Got it. I would have loved to go after Poison myself, but the DEA is restricted in a foreign country. E é aí que o narrador nos pergunta, o que você faria? Ligar para a polícia, lógico. Daí ele liga para a polícia. So I did just what you would do. I called the cops. Hola. Já na festinha e lá dispensaria, como vocês viram que o homem que teve o celular interceptado mencionou, os policiais simplesmente chegam e atiram em todo mundo que está naquela festa. But don't call me a bad guy just yet. E para finalizar o ato, o narrador diz que podemos pensar que ele é um cara mau, mas ele diz para não pensarmos que ele é um vilão. E aí se inicia a abertura, que é cantada por Rodrigo Amarante. Se você não conhece o Rodrigo Amarante, ele é ex-vocalista da banda Los Hermanos. Los Hermanos. Deve ter um negócio aí que Los Polos Hermanos. Já assistiu Breaking Bad? Já assistiu Breaking Bad? Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. Já após a abertura, a série faz uma crítica ao governo americano da época. Que inclusive a série não poupa críticas. Ela critica o governo americano, critica diversas outras coisas. Assista a série, por favor, a série é muito boa. A série, de repente, passa para o Chile em 1973, na época que o país estava sendo um dos maiores exportadores de cocaína do mundo. World's biggest cocaine processing and exporting center.
Então, o narrador disse que conseguiram desarticular muitos laboratórios, em torno de 33 na época. E a cena mostra os militares fazendo o quê? Abordando um desses laboratórios e matando diversas pessoas que estavam lá. Mas um sobrevive. Não sei se as pessoas conhecem aí, mas tu deve conhecer, ó. O que acontece? Dizem por aí que quando acontecer uma guerra nuclear, caso aconteça, a terceira guerra mundial, somente as baratas têm o poder de sobreviver a essa guerra, as bombas nucleares. O que acontece? As baratas são praticamente mortais. E existia um homem naquele meio chamado cucaracha, que significa barata em inglês? Espanhol. Em português, né? E existia um homem naquele meio que se chamava cucaracha, que significa barata. Ou seja, aconteceu exatamente isso que vocês estão pensando. Ele sobreviveu ao ataque. Observe. They say when a nuclear holocaust destroys the world, only the cockroaches will survive. I guess they were right. Então, o Karate, ele era subordinado. E como subordinado, ele estava pá mais ou menos de tudo ali. Mas como seus chefes e todas as pessoas que trabalhavam com ele foram mortas, ele estava guardado com ele toda a informação do processamento e fabricação da cocaína. E como eles citam, a oferta cria sua própria demanda. Ou seja, como o cara vira um viciado na cocaína, a oferta cria sua própria demanda. Quanto mais você fornece, mais as pessoas irão querer. Deu pra entender? Deu pra entender? Na cena seguinte, eles discutem acerca do quê? Do efeito da cocaína no ser humano. Já que naquela época eles não tinham um estudo tão aprofundado. O que é que eles fazem? Fazem o estudo aonde? Em animais, no rato. Eles usam o rato como o quê? Muita gente não gosta, né? Muitos ativistas aí. Mas eles usaram o rato para fazer as experiências. E em uma dessas experiências, o que aconteceu? O rato preferia a cocaína à água. Preferia a cocaína à vida. Observe essa cena aí. A rat will choose cocaine over food and water. It will choose cocaine over sleep, over sex, over life itself. Então, agora o Karate quer arranjar parceiros para fazer o seu negócio render. O narrador cita 3 opções. A primeira, os irmãos Ochoa, ele descarta, entre aspas, por serem uma família que, acostumada com boa vida, acaba ficando muito mole. They were smart and rich. The cockroach felt the high life had made him too soft. A segunda é um contrabandista de joia, conhecido como o mexicano. Ele tem um estranho hábito, que para chegar no topo, pelo menos para se considerar lá em cima, ele mata os inimigos dele. Mas pior, ele também mata os parceiros. Que também exclui ele nisso por ele ser muito duro. Em terceiro lugar, nós temos Pablo Emílio Escobar, ou Pablo Escobar para os mais íntimos, que é o quê? É o escolhido. Mas o Pablo era tipo aquele fodão da escola, que dava dinheiro pra merendeiro, que dava dinheiro pra todo mundo, talvez. O Pablo era o tipo de cara que conseguia tudo o que queria através de suborno, talvez até mesmo através somente de influência. Assim como aconteceu na cena do caminhão, que Pablo e seu amigo chegavam com contrabando de outro lugar, que eu não tô lembrado muito bem qual que é, e foram parados na parte ali onde, como é o nome da Fronteira. Na fronteira do país com a Colômbia. O que acontece? Pararam ele e foram perguntar o que eles estavam trazendo. E é aí que nós vemos que ele suborna basicamente todos os policiais para deixarem o caminhão passar. Ele mostra praticamente a influência dele dizendo o nome da família, o nome da pessoa, de cada um que estavam ali, esposa, filho, mãe, tia, papagaio, tudo ali, mostrando ainda mais a influência de Pablo Escobar. Ele diz o quê? Que ele vê tudo, nada se move sem ele estar sabendo, tá entendendo? Inclusive ele tem uma frase que é muito boa, que eu não sei exatamente se é desse jeito, mas eu vou falar aqui pra vocês, que é o quê? Aceite minha oferta ou aguente as consequências. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Em um bar, Pablo se encontra com o Karate pela primeira vez. E no meio da negociação, o Karate lança uma oferta e Pablo diz que ele pensa muito pequeno. E é aí que o narcotráfico é transportado para Miami. Hermano, usted con mi tío que se llama Cucaracha. Pues oiga, Cuca, es que usted no tiene visión, hermano. Si aquí cuesta $10 al gramo, ¿cuánto cree pues que va a costar en Miami? E em seguida somos transportados lá para 1979 em Miami, onde Steven Murphy, que é o narrador que também apareceu lá no início do episódio segurando um bebê, está correndo atrás junto com seu amigo de um hippie que está com maconha na Bolsa, mochila? Está com maconha na mochila dele. E aí que vemos que naquela época a maconha estava amplamente sendo combatida lá nos Estados Unidos. Tanto que eles comemoraram pela apreensão de 1 quilo de maconha. Huh? What is that? That right there? That's a goddamn promotion. Então, para comemorar essa incrível apreensão de 1 quilo de maconha, eles vão para um bar, e lá os amigos dele fazem aquela famosinha aposta de quem conseguir o número da menina. Ele vai lá, leva um fora, depois de uma pequena demonstração de lábia,
ela pega e dá um número teoricamente falso. Chegando em casa, ele liga pra ela e fica verdadeiro. I figured, what the hell? Worst that could happen, I'd wake up some grandmother in Boca. So it wasn't fake. I thought you might figure it out. After all, you're DEA. Então Pablo visita um laboratório de cocaína na célula, que é do Cucaracha. E lá ele encomenda 5 quilos e o Cucaracha pergunta pra ele como é que ele vai levar isso. Ele bota nas mãos do parceiro dele e mais na frente a gente tem uma sequência de números complicados. Que nem são tão complicados. Nem são tão complicados. A gente que é burro mesmo. O que acontece? Temos 3 carros e em cada carro vai 20 kg de cocaína no para-choque. Ou seja, 4 rodas vai colocar 5 kg em cada roda, escondido. Que no total dão 60 kg. E Pablo lucra $9 a cada grama da cocaína. Ou seja, fazendo uma conta rápida, vemos que ele vai lucrar $540 mil somente com 60 kg de cocaína. E aí que eles vão descobrindo outras maneiras de fazer esse tráfico aí e levar as drogas pra Miami. Como foi dito anteriormente, a oferta gera a demanda. No caso, a galera tava tão viciada, mas tão viciada, que eles precisavam de algum jeito de transportar essa droga pra Miami. E aí que entra o quê? Mulheres grávidas, mulheres não grávidas, o que eles faziam? Molhava a cocaína no óleo e mandavam elas engolirem e passavam pelo aeroporto, né, para transportar. Iam de avião para Miami e transportavam a maior parte da droga. E eles foram criando outras coisas. A influência de Pablo Escobar foi tão grande que ele conseguiu até dar propina para piloto de avião. Fazendo o quê? O piloto de avião levava sua maletinha lá, que não era investigada, e eles levavam alguns quilos lá para transportar. E lá em Miami tinha o quê? Tinha um revendedor que recebia a droga e vendia por lá e mandava o dinheiro. Para perceber, era muito louco esse negócio de como que ele gerenciava esse dinheiro. Era dinheiro na mão de fulano, como que o dinheiro chegava até ele. Não explica aí no primeiro episódio, mas vamos dar continuidade aqui. Em uma visita a um de seus laboratórios na selva, Pablo entra em uma discussão com o Cucaracha. Desbanca praticamente, com o Cucaracha dizendo que sem ele o negócio não funcionaria. Ele basicamente diz que o quê? Pablo chega dizendo que os laboratórios são deles e ele diz que não, os laboratórios são meus, sou eu que iniciei esse negócio aqui, tá entendendo? E aí tem uma pequena treta que acontece. O problema é que estes são meus laboratórios, pô, weón. Voltando lá para Miami, a gente vê que Pablo deixa a polícia pegar em torno de 60 quilos, enquanto 600 quilos passam livremente para ser comercializado pela cidade. Exatamente. Isso prova o quê? Que a cidade basicamente toda virou o centro da cocaína, ficou toda viciada. Porque era indo cocaína. E tipo, o negócio era tão lucrativo, como nós já citamos, Pablo se tornou um dos homens mais ricos do mundo naquela época. They let us have 60 so they could bring in 600. Nessa cena, por exemplo, nós vemos Steven matando um adolescente que é colombiano. E eles citam que colombianos eram como copos de plástico. Você usa uma vez e descarta. Ou seja, para o tráfico aquilo não significava basicamente nada. The Miami coroner said Colombians were like Dixie cups. Use them once, then throw them away. Algumas cenas adiante, a gente vê que alguém contou para a polícia como é que está funcionando o fornecimento e esse tráfico mesmo do Pablo. E pelo que parece, o motivo da abordagem foi que a polícia viu que Pablo estava ganhando muito e a polícia pouco. Então, Pablo vai até a delegacia, manda o policial, o delegado de polícia, inclusive, a merda, ele é fichado e depois vem uma tretazinha pesada. Como Pablo subornava a tudo e a todos, ele também, logicamente, subornava o quê? A polícia. E como a polícia descobriu quanto ele estava ganhando, ela achou que estava ganhando pouco. Aí o que Pablo faz? Lhe dou $1 milhão se você me disser quem lhe disse quanto eu estava lucrando. Adivinha quem disse isso? Quem? Cucaracha. Le voy a dar $1 millón con una condición. ¿Cuál es? Alguien en mi organización le dé el precio callejero de mi cocaína. Cánteme un nombre. E aí descobrimos que Cuca, além de estar traindo e contando essas paradas aí pra polícia e jogando a merda no ventilador, ele tava pegando a droga que ele mesmo fabricava, mas que era teoricamente pertencente ao Pablo, e vendendo em Miami e ficando com os lucros pra ele. Ou seja, ele chamou um cara conhecido dele e colocou lá pra vender a droga que ele roubou de Pablo. E a gente para aqui com o momento da negociação, que vai acontecer muita treta. Se você quiser saber, assiste o episódio. Assistir lá não custa nada, o seriado é muito bom mesmo. Tem um bom elenco brasileiro, tem direção de José Padilha, como a gente já disse, foi diretor de Tropa de Elite, também foi de Robocop. Assista, somente assista. Vai lá na Netflix, assiste lá, se você não tiver, pede a conta do teu amigo que tem lá e dá uma assistida, porque o seriado vale muito a pena mesmo. Agora vamos aqui para algumas opiniões. Assim, eu achei o seriado muito bom, mas muito bom mesmo, mas eu achei que ele pecou um pouquinho em algumas coisas. De vez em quando eu acabava me perdendo de onde que estava acontecendo as coisas, não sabia se era na Colômbia, no Peru, em Bogotá, em Miami.
Mas talvez seja esse o pequeno, não sei, posso estar errado também, talvez seja esse o pequeno erro no seriado. E também eu achei que a fotografia, ela me remeteu, pelo menos não sei pra ti, mas ela me remeteu que parece que as coisas acontecem hoje em dia, sabe? Não parece que foi lá em 1800 e talvez esse seja um dos pequenos problemas, mas fora isso o seriado é de forma impecável. Atuações ótimas de Wagner Moura e outros também. Minha nota, com certeza, já tem no, não sei se tu sabe, mas tem no IMDb, que ele tirou 9.3 de 10, tá entendendo? Eu dou um 9 de 10. Quando eu comecei a assistir, começou a falar sobre o tráfico e a forma organizacional que fala, lembra muito Breaking Bad, naquela parte já de Los Pollos Hermanos, que já passa por aquela questão administrativa. Uma coisa que eu achei muito interessante foi na parte dessa interação, que a gente já citou, do narrador com a gente. Por muitos momentos a cena poderia ser apenas uma continuidade de fatos e tal, que seriam legais para a história, mas pra gente não seria nada interessante. Mas lá na hora que ele tá falando, o narrador interagindo com a gente, poxa, cara, a gente pensou nisso, será que ele descobriu? Será que o seriado tá lendo na nossa mente? É muito legal isso. Ele é um pouco chato, muito chato mesmo pra gente, talvez à primeira vista, não sei como é que vai ser a continuação das temporadas seguintes, mas à primeira vista, essa questão do tempo, da transição, cara, dá uma dor de cabeça tão grande na gente. Inclusive, foi confirmado hoje, dia 2 de quanto? Hoje é 2 de setembro. Inclusive, foi confirmado hoje, em 2 de setembro, que foi renovado para a sua segunda temporada. Muitos hermanos lá de países aqui vizinhos e outros países também reclamam muito da atuação do Wagner Moura, dizem que ele não é Pablo Escobar, por causa do sotaque carregado dele, mas é como se a gente visse o quê? Um gringo aqui falando obrigado, né? Sempre tem aquele, a gente sempre vai na praia e vê um gringo falando estranho. É isso que eles sentem quando assistem um seriado, mas fora isso, pra quem tá aqui no Brasil, pra quem tá nos Estados Unidos, é muito boa mesmo a série, mas fora esses pequenos contratempos, assim, não tem nenhum problema tão grande. É aquela questão, quando a série é boa, a gente simplesmente aceita. Narcos faz uma transição muito boa em drama, policial, ele traz muita informação histórica. Se você tá aí, que, ai meu Deus, eu não gosto de história, mas eu preciso querer, tá aí, ó. Estamos finalizando aqui mais um primeiro episódio. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aqui embaixo, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal, comenta, avalia, dê sua opinião, sugira novos seriados que a gente pode estar aqui avaliando, comentando. Critique aí também, que é muito importante pro crescimento do canal. E é isso, pessoal. Tchau! Tchau!